Agora o futebol pela Copa do Brasil, Coritiba, Vasco e Santos venceram e garantiram vaga na próxima fase da competição. E às vésperas do início do Brasileirão, ainda tem bola rolando em alguns estaduais pelo Brasil. Em Recife, o Sport abriu vantagem em cima do Náutico no primeiro jogo da final do Pernambucano. Neto Baiano ajeitou para Patrick fazer o primeiro dos rubro-negros. No fim do jogo, Durval desviou o lançamento e Neto Baiano ampliou. Final Sport 2, Náutico 0. O Sport joga pelo empate na próxima partida para levantar a taça. Decisão também no Cearense. Magno Alves perdeu um pênalti para o Ceará e o jogo com o Fortaleza terminou em 0-0. Um empate na próxima partida dá o título para o Ceará. Pela Copa do Brasil, o Coritiba recebeu o Ceni, campeão de Mato Grosso do Sul. Rony tocou e Júlio César bateu na saída do goleiro, 1-0 Coxa. Minutos depois, Carlinhos invadiu a área para bater forte. Final, Coritiba 2, Ceni 0. Em São Januário, o Vasco teve um gol mal anulado no primeiro tempo e a classificação veio em outro lance polêmico. Reginaldo caiu na área e o juiz deu pênalti. Douglas cobrou e fez o gol. Vasco 1, Resende 0. Logo em seguida, o atacante Everton Costa sofreu uma convulsão e arritmia cardíaca no banco de reservas. O jogador foi levado de ambulância a um hospital da região e ficará no mínimo 72 horas internado em estado de observação. Na Vila Belmiro, o Santos avançou depois de derrotar o misto de Mato Grosso. Cicinho cruzou rasteiro e Arouca abriu o placar. Depois foi a vez de Gabriel marcar 2 vezes e definir o placar. Santos 3, misto 0. Pela Libertadores, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Cerro Porteño do Paraguai. No jogo de ida pelas oitavas de final no Mineirão, o time paraguai saiu na frente. O empate do Cruzeiro só veio nos acréscimos do segundo tempo. E para falar hoje sobre futebol, eu recebo o comentarista da Rádio Nacional, Felipe Deschamps. Boa tarde, Felipe. Bem-vindo ao Repórter Brasil. O Cruzeiro esperava ganhar ontem, né? A equipe decepcionou, Felipe? É verdade, Luciano. O Cruzeiro acabou decepcionando, mas pelas circunstâncias do que foram o jogo, o resultado acabou sendo bom, porque o Cerro Porteño veio muito retrancado, o Cruzeiro tentou e acabou só fazendo gol no final, no último derradeiro minuto. Né, Felipe? Então, pelas circunstâncias, acabou sendo um bom resultado, mas o Cruzeiro, obviamente, esperava a vitória. Agora vai ter que vencer o jogo lá no Paraguai, em Assunção, que é muito difícil, porque o Cerro Porteño venceu os 3 jogos da primeira fase em casa. Então, é uma tarefa árdua para o Cruzeiro. Agora, pela Copa do Brasil, o Vasco avançou de forma dramática. Mais um problema de arbitragem, Felipe? Verdade, Luciana. Mais um problema de arbitragem. A torcida esteve em São Januário ontem justamente para protestar contra a arbitragem do último domingo, quando perdeu o título para o Flamengo no Campeonato Carioca com um erro de arbitragem no último minuto e mais um erro de arbitragem, dessa vez anulando um gol também novamente ilegal do Vasco da Gama. Mas no final o Vasco acabou conseguindo fazer um gol de pênalti, se classificou para a próxima fase e vai enfrentar o 13 da Paraíba. Mas a torcida do Vasco está com os cabelos em pé, porque foram 2 jogos seguidos sendo prejudicada pela arbitragem. Então fica o protesto da torcida do Vasco, que esteve ontem em peso em São Januário, 10 mil pessoas numa quarta-feira à noite chuvosa. Foi um público bom, que esteve mais para protestar do que para apoiar o Vasco no campeonato, na Copa do Brasil. Ô Felipe, o Campeonato Brasileiro começa no fim de semana, né? E com uma nova complicação. O Icasa obteve uma liminar para disputar a Série A, mas a CBF acaba de derrubar, né, essa liminar. Como é que fica essa situação agora? Guerra de liminares. Uma situação desagradável, né, Luciana, que a gente já acompanhou no final do Campeonato Brasileiro no ano passado, com todo o problema envolvendo a Portuguesa, e agora faltando 2 dias para começar o Campeonato Brasileiro, mais um problema que é criado pela própria CBF por conta dos trâmites, dos processos internos da CBF que não são claros e dão margem para que ocorra esse tipo de situação, né? E a gente não tem uma perspectiva disso melhorar, porque ontem tivemos a eleição do presidente da CBF, o Marco Paulo Del Nero, que assume ano que vem, que já era o vice-presidente. Então não muda nada, continua o mesmo grupo político ultrapassado, obsoleto, que vem desde 1989, quando o Ricardo Teixeira assumiu, depois o Marinho e agora o Marco Paulo Del Nero. Tá certo, muito obrigada, Felipe. Bom feriado para você. Para você também.